O plenário da Câmara discutiu nesta terça-feira o projeto de lei que regulamenta a terceirização no país. Nós vamos direto ao Salão Verde da Câmara, de onde fala ao vivo a repórter Dini Moraes com outras informações. Dini, boa noite. A previsão dos deputados era para que o projeto da terceirização fosse votado hoje, mas parece que ficou para amanhã, é isso mesmo? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. É isso sim, Marcelo. Esse assunto da terceirização nem chegou a entrar oficialmente na pauta de votação hoje. Então, a discussão que aconteceu, ela aconteceu fora desse período que acontece na sessão destinado para a votação. Bom, durante todo o dia houve uma pressão muito grande das centrais sindicais junto ao presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, para que esse assunto fosse retirado de pauta e não fosse votado. Apesar do presidente ter encerrado a sessão há pouco, sem iniciar, então, sem dar início a esse processo de votação, ele garantiu agora há pouco aqui no Salão Verde aos jornalistas que amanhã esse projeto que trata da terceirização vai ser colocado em votação e às 11 horas da manhã, e disse inclusive que ele só irá sair do plenário assim que a votação tiver terminado. Bom, partidos como PT, PCdoB, PSOL e PDT já anunciaram obstrução, ou seja, que eles vão fazer de tudo para tentar barrar a votação desse projeto. Por outro lado, alguns parlamentares argumentavam que é necessário sim votar essa atualização das leis de contrato de trabalho temporário e também a criação aí de uma lei específica para a terceirização no país, argumentando que isso pode diminuir o desemprego no país, Marcelo. Vamos conferir mais detalhes sobre esse projeto de lei na reportagem. A proposta que cria regras para a terceirização no Brasil tramita há 19 anos no Congresso Nacional e está na última fase de análise antes de ir para a sanção presidencial. Ela permite a terceirização em todas as áreas de uma empresa, inclusive no setor principal, a chamada atividade fim, o que hoje é proibido pela Justiça. A proposta permite ainda o contrato de trabalho temporário por até 9 meses e deixa a abertura para esse tipo de contratação em caso de greve. O texto autoriza que a empresa prestadora de serviços seja do mesmo ramo econômico que a contratante. A empresa fornecedora de mão de obra terceirizada e temporária deve ter um patrimônio mínimo de R$250 mil. O projeto prevê que a contratante seja também responsável pelos direitos trabalhistas, mas apenas pode ter bens penhorados quando a terceirizada não tiver mais nenhum patrimônio. É a chamada responsabilidade subsidiária. Havia a previsão de anistia para dívidas e multas trabalhistas com base na legislação em vigor, mas isso foi retirado do texto. A polêmica é grande. Uns defendem que a proposta vai modernizar as relações de trabalho. Dizer que 12 milhões de trabalhadores brasileiros terceirizados devem continuar a viver num limbo, num vácuo jurídico, numa instabilidade sem fim. Ora, é agredir os fatos, impedir que nós possamos dar um passo no sentido de termos modernidade. Outros acreditam que haverá prejuízo para os empregados. Não conheço uma categoria que a terceirização tenha gerado especialização. O que a terceirização gera é precarização da contratação, precarização das condições de trabalho, precarização dos direitos dos trabalhadores. Essa que é a grande verdade. Só deixando claro aí, Marcelo, que esses detalhes do projeto de lei que cria regras para terceirização foram feitos com base nas informações repassadas para mim, pessoalmente, pelo relator da proposta, o deputado Laércio Oliveira, do Solidariedade, que passou agora há pouco. Ele conversou comigo e deixou claro quais são os pontos que ele vai aceitar na proposta do Senado e quais pontos que ele vai aceitar da proposta da Câmara, que ele fez aí uma fusão dos dois textos e este será o texto que irá à votação amanhã. Lembrando que essas regras não vão valer para as empresas de transporte de valores e nem de vigilância. Bom, só uma última notícia. Agora há pouco o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou aqui no Salão Verde e falou sobre a reforma da Previdência, anunciando aí que o governo disse que vai retirar os servidores estaduais e municipais da proposta da reforma da Previdência que está em tramitação aqui na Câmara. Aí a gente vai ter mais informações a respeito da cobertura aí dos debates da reforma da Previdência aqui na Câmara, logo mais aqui mesmo no nosso jornal, Marcelo. Tá certo, Dini. Com certeza uma semana muito importante de decisões aí que vão impactar na vida do brasileiro. Obrigado pelas informações.